Para ajudar a clarificar alguns conceitos que possam ter ficado menos bem compreendidos, escolhi resolver um exercício do Exame Nacional 2011 da segunda fase sobre esta atividade experimental, mas atenção que ela já saiu mais do que uma vez ao longo destes anos nos exames nacionais. Então, para investigar como varia a energia cinética de um corpo com a distância percorrida sobre um plano inclinado, um grupo de alunos montou uma prancha flexível de modo que uma parte formasse uma rampa com uma certa inclinação em relação à horizontal, tal como aparece aqui representado na figura. Os alunos abandonaram o carrinho. Temos aqui o valor da massa do carrinho, 457 gramas, em diversos pontos da rampa, medindo em cada caso a distância de percorrida até ao final da rampa e o valor da velocidade com que o carrinho aí chegava. A primeira pergunta aborda que, em 3 ensaios realizados nas mesmas condições, os alunos mediram com um sensor os valores da velocidade que se encontram registados na tabela seguinte. Aqui já temos diretamente os valores da velocidade. Pede-nos para obter o resultado da medição da velocidade. Nós temos aqui 3 valores de velocidade. O que é isto de apresentar o resultado da velocidade? Basicamente, o que eles me estão a pedir é para eu calcular o valor médio mais ou menos o desvio máximo apresentado nas minhas determinações. Reparem, exprimo esse resultado em função do valor mais provável. O valor mais provável é o valor médio e da incerteza absoluta. Portanto, vou sempre escolher a incerteza absoluta mais elevada ou o desvio máximo. Apresento todas as etapas de resolução. Então, se calhar, começava aqui por calcular esse valor mais provável ou valor médio. Vou somar os 3 valores de velocidade que são apresentados e dividir por 3. Como este é um exercício de cálculo, eu recomendo que vocês façam a substituição integral, 0,846 mais 0,853 mais 0,842 a dividir por 3. Isto vai me permitir obter um valor médio de 0,847 metros por segundo. Então, eu já tenho aqui a primeira parte do meu valor apresentado. E agora vou associar a incerteza. Vou deixar aqui isto entre parênteses e colocar a unidade apenas no fim. Como é que eu vou calcular esta incerteza absoluta máxima ou desvio máximo? O desvio absoluto é o módulo do valor medido menos o valor médio. Então, o que eu vou fazer é uma medição para cada um dos valores que tenho aqui. O desvio 1 é o módulo de 0,846 menos o valor médio, que acabamos de calcular, 0,847. Isto vai me dar um valor de 0,01 metros por segundo. Para o D2, módulo de 0,853 menos 0,847, que me vai dar um desvio de 0,006. Olha, acho que me enganei aqui. Em cima não é 0,01. Tenho aqui... Oi, só um instante para eu buscar aqui a borracha. Parece que não consigo acertar com os números. Só apertar mais um bocadinho. 0,001 para o primeiro, 0,006 metros por segundo para o segundo e o terceiro desvio, que é o módulo de 0,842 menos o 0,847, ou seja, 0,005 metros por segundo. Olhando para os meus valores, o valor mais alto, parece que não acerto com este zero, é o valor intermédio, é o do segundo desvio, portanto é ele que vai constar aqui na minha resolução. É só copiá-lo para aqui, 0,006 metros por segundo. E tenho o resultado apresentado. Vamos ver a segunda linha.
Admita que era pedido aos alunos que determinassem o valor da velocidade do carrinho no final da rampa, não com um sensor, mas tendo que utilizar obrigatoriamente um cronómetro e uma fita métrica. Portanto, tem aqui cronómetro, fita métrica. Descreva uma metodologia adequada à tarefa pedida aos alunos, explicitando os passos necessários. Como é que eu vou fazer isto? Vou fazer um procedimento experimental com etapas. Então eu posso usar a fita métrica para medir a distância percorrida. Posso dizer isso mesmo. Usar a fita métrica para medir a distância percorrida. A minha letra hoje não está a ficar lá muito bem. Para que é que eu vou usar o cronómetro? No fundo, para medir o intervalo de tempo que demora a percorrer essa distância. Usar o cronómetro para medir o tempo que demora a percorrer essa distância. Agora, cuidado, que eu não vou usar estes dois valores para calcular uma velocidade instantânea, mas posso fazê-lo recorrendo às leis do movimento. Calcular a velocidade do carrinho com recurso às leis do movimento. Ok, é uma forma alternativa de executar esta atividade. No fundo, eu vou colocar aqui o x é igual ao x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado. E reparem, eu vou largar o carrinho, não tenho velocidade inicial. Posso dizer que a distância de onde ele vai iniciar o movimento é 0. Então, determino a distância medida em relação a esse ponto. Com o tempo, este t que está aqui é o tempo todo, é o tempo do movimento todo, posso calcular a aceleração. E depois posso usar v igual a v0 mais at, o v0 é 0, já sei a aceleração, mantenho o tempo, calculo a velocidade com que ele chega à base da rampa. Bem criativo? Temos ainda duas alíneas pela frente. Esta dá-nos o gráfico da energia cinética do carrinho no final da rampa para diversas distâncias percorridas e pede-nos a expressão para o cálculo da velocidade em metros por segundo com que o carrinho chega ao fim da rampa se ele percorrer 2 metros. Temos vários problemas aqui, um dos quais diz respeito ao facto de para os 2 metros nós não temos o valor da energia cinética. Esse é o primeiro problema, mas é um primeiro problema que pode ser facilmente resolvido. Como é que nós podemos resolvê-lo? Podemos prolongar, usando uma régua, a nossa reta e procurar a interseção desse ponto com os 2 metros e basicamente vai se situar aqui entre os 0,160 e os 0,180. Posso assumir que este valor é 0, já pus aqui um 0 a mais, 170 joules. Ok? Isto para os 2 metros percorridos. Se eu tenho este valor de energia cinética, agora para calcular a velocidade, eu só tenho que aplicar a expressão da energia cinética, o meio da massa vezes o módulo de velocidade ao quadrado. E se eu resolver isto em ordem a v, vou ficar com 2 EC sobre a massa e tenho ali uma raiz quadrada.
A raiz quadrada não vai introduzir aqui o mais ou menos, porque este v é em módulo. E sendo em módulo, ele tem sempre um valor positivo. E agora basta-me fazer a substituição. Se eu escolhi 0,170 para energia cinética no prolongamento da minha reta, a massa era-me apresentada logo no início, mas se eu tiver dúvidas, também consigo chegar a esse valor analisando aqui cada uma das opções, 0,4570 kg, e com base nessa informação já consigo escolher o valor correspondente à minha velocidade. É o valor A, eu não coloquei aqui a unidade, mas devia tê-lo feito, ainda vou a tempo, metro por segundo, porque estou a usar todos os meus dados na unidade SI. Vamos finalmente ver o último exercício que eu escolhi para este review, esta revisão rápida da nossa atividade experimental. Os alunos repetiram a experiência colocando uma sobrecarga sobre o carrinho, em qual das figuras se encontram corretamente esboçados os gráficos da energia cinética do carrinho, sem e com sobrecarga no final da rampa, em função da distância percorrida. A lógica é percebermos que em qualquer um dos gráficos que vamos identificar a nossa possível solução, temos que entender que quando eu tenho uma situação em que a distância percorrida é 0 metros, a energia cinética vai ser 0 joules, porque eu não tenho velocidade quando a distância é 0, não percorreu nada. Então, isso significa que as minhas duas linhas têm que partir da origem. E se eu fizer aqui o prolongamento, só escolher uma cor diferente, se eu fizer o prolongamento destas linhas aqui, reparem que só uma delas vai bater na origem. Portanto, este gráfico C não pode acontecer. E eu penso que vai acontecer igual aqui com este. Só uma das linhas é que bate no 0. Então este também não pode ser. Já só sobram duas opções. Portanto, nestes gráficos, a energia cinética inicial é diferente de 0 e por isso é que não podemos escolher nenhum dos dois. As duas alternativas na parte de cima desta pergunta são ambas possíveis. O que é que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que procurar uma relação com a massa. E o que eu sei é que quanto maior for a massa, maior vai ser a energia cinética do carrinho. Isso significa que eu tenho uma relação, e se eu olhar para a expressão é fácil de identificar, a energia cinética e a massa são diretamente proporcionais. Então, basicamente, o que eu vou ter é uma situação em que a massa maior vai ter que apresentar um declive maior. Então, eu vou ter que escolher a opção A, porque o gráfico com a sobrecarga que está na parte de cima é este primeiro e não a opção B.